É isso aí, vamos lá. Falando sobre mais uma descoberta arqueológica, dessa vez vamos para a região do Peru. Vamos falar de uma descoberta arqueológica realizada no Peru, gente. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre uma descoberta recente que ocorreu nos Pampas de Nazca e está relacionada justamente com as famosas linhas de Nazca. E assim, para quem não me conhece, olá, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga. Eu tenho esse canal aqui, o Arqueologia pelo Mundo, onde eu falo sobre curiosidades históricas, sobre descobertas arqueológicas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, curiosidades históricas e tal, e ainda contando por uma pessoa que é da área, se inscreva aqui nesse canal, é totalmente de graça. Algumas das descobertas que eu cito aqui, por acaso, eu falo diretamente com as pessoas que fizeram a descoberta. Então, por que você ainda não se inscreveu? Vai deixar realmente de se inscrever para receber materiais exclusivos, porque vários portais e canais do YouTube falam sobre descobertas históricas, mas quantos deles é apresentado por alguém que tem acesso às pessoas que fizeram essas descobertas? Então se inscreva aqui no Arqueologia pelo Mundo. E eu tenho um canal secundário que é dedicado exclusivamente para a minha área, que é Egito Antigo, a egiptologia. Então se você gosta de antiguidade egípcia, clica aqui nesse link que tá aqui no card, que vocês vão direto para o meu canal secundário e vão ver vários temas chuchu lá, tá bom? Enfim, vamos lá ao tema do vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as linhas de Nazca, sobre uma descoberta relacionada com as linhas de Nazca. E também vamos conversar aqui hoje, gente, sobre como é que essas linhas foram feitas. E como dizem alguns documentários e vídeos por aí, será que elas eram mesmo destinadas aos deuses? E o que vocês conhecem sobre esse povo que elaborou essas misteriosas figuras? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre essa descoberta. Basicamente o que rolou é que, de acordo com algumas notícias que saíram, quando foi mesmo? Aqui fala que foi no final de setembro. Bom, no final de setembro saíram algumas notícias falando sobre uma pesquisa liderada pela Universidade de Yamaga e em parceria com a IBM, que é uma empresa dos Estados Unidos que acabou emprestando a tecnologia que foi necessária para que essa descoberta fosse feita. E assim, né, eu tô falando, essa descoberta foi feita e tal, mas que descoberta foi essa? Basicamente, esses pesquisadores utilizaram inteligência artificial para procurar geóglifos na região dos Pampas de Nazca, que por si só é um local mundialmente famoso por conta das linhas de Nazca. E de acordo com o que foi anunciado, em questão de 6 meses, eles descobriram não um, nem 2 geóglifos, e sim 303 novas figuras. Aqui na imagem, o que eu estou apontando para você é uma das figuras que foi identificada graças ao uso de inteligência artificial. E segundo as matérias que eu li, os 430 geóglifos já conhecidos levaram cerca de um intervalo, na verdade, de cerca de 100 anos para serem descobertos, o que demonstra que o uso responsável de inteligência artificial acaba acelerando em muito esse processo. Vamos lá, gente, em 100 anos foi esse intervalo de tempo necessário para cerca de 400 figuras serem identificadas em 100 anos. Só que em 6 meses, graças ao uso de inteligência artificial, eles conseguiram identificar, assim, em um tempo recorde, cerca de 300 figuras. Ou seja, a conclusão óbvia é que o uso desse tipo de ferramenta acaba otimizando os trabalhos de arqueologia. Mas assim, vamos lá, porque o pessoal ficou ali comentando na internet, mas será que essa descoberta de fato é real? Porque o que mais tem nas redes sociais são descobertas arqueológicas que nem sequer nunca nem existiram. E nesse caso aqui, será que foi uma descoberta real? Bom, a resposta é sim, é uma pesquisa real, é uma pesquisa que de fato foi realizada por uma universidade com pesquisadores especialistas na área de tecnologia e também temos a presença de arqueólogos. E a segunda pergunta é: que tipos de figuras são essas que foram encontradas? O que é que elas representam? Aí fica aquele lance de o que será que os nossos olhos não estão enxergando ali no chão dos Pampas de Nazca? Sim, a pesquisa é real, mas ela não é tão surpreendente assim. Mas calma, eu vou explicar por quê, tá? Porque, sim, se descobrir cerca de 300 figuras é algo realmente surpreendente. O que não é surpreendente são novas figuras poderem ser descobertas.
Mas antes de continuar o tema desse vídeo, eu preciso explicar para vocês o que são geoglifos, não é mesmo? Bom, os geoglifos são grandes desenhos feitos no solo. Inclusive, aqui no Brasil, temos alguns exemplos na região do Acre. Aqui é um geoglifo encontrado no Acre, na fazenda Paraná, e essa fotografia ela foi disponibilizada pelo IPHAN no próprio site deles. O IPHAN, para quem não conhece, é o órgão responsável por fiscalizar os trabalhos de arqueologia aqui no Brasil. Então, temos aqui esse exemplo advindo do Acre, mas os mais famosos geóglifos no mundo são justamente os de Nazca, que podem representar tanto padrões geométricos quanto imagens zoomórficas. Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui são geoglifos com temas zoomórficos, ou seja, representando animais. E se sabe que esses desenhos foram feitos entre 2500 a 1500 anos atrás. E eu disse que o que não é surpreendente nessa descoberta é essa possibilidade de se encontrar mais linhas. Porque, na verdade, nos últimos anos, há poucos anos atrás, na verdade, rolaram a descoberta de novos geóglifos nessa região dos Pampas de Nazca. Ou seja, descobrir novas linhas não é algo tão inédito assim. Por exemplo, há cerca de 3 anos eu noticiei aqui nesse canal, no Arqueologia pelo Mundo, a descoberta de um desenho de um gatinho ao sul de Lima. Olha só que coisinha bonitinha. E é interessante essa história aqui dessa descoberta, porque na época que eu gravei o vídeo, eu até comentei que quando eu vi... Ai, desculpa, bati no microfone. Eu comentei na época do vídeo que quando eu vi o anúncio dessa descoberta e tal, eu pensei que era algum meme na internet, ou então era mais uma notícia falsa que o pessoal tava repercutindo por aí, vídeo de Ratanabá, não é mesmo? Só que então eu fui procurar saber, né, sobre pesquisas que estavam sendo realizadas na região, e de fato, essa pesquisa aqui é real. E eu pensei que era falsa, gente, porque olha a cara do gatinho, gente, a cara dele. E em 2022 já havia saído uma notícia sobre a descoberta de 168 novas linhas. E essa descoberta ela foi feita com o uso de drones, além de fotografias aéreas de alta resolução. E sem contar que no ano de 2018, outras 190 linhas também foram encontradas. E assim, eu não sei sobre a descoberta de 2018, mas essa aqui de 2022, essa é a de 2022? É. Essa de 2022, ela contou com a participação de um dos pesquisadores envolvidos na descoberta atual. Um pesquisador chamado Masato Saikai. Ele fez parte dessa pesquisa aqui. E eu me pergunto se essa notícia aqui de 2022 seriam as mesmas linhas que foram descobertas, só que o trabalho tá mais encorpado agora. E isso, sinceramente, gente, eu não sei responder para vocês. Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre as figuras que foram encontradas agora com o uso de inteligência artificial e como é que, afinal de contas, essa pesquisa foi feita. Seguinte, gente, primeiramente eu vou falar para vocês como é que a inteligência artificial foi utilizada nesse caso. Na verdade, foi até de uma forma que a gente já conhece. Inclusive, eu dei uma entrevista para o jornal. Qual foi o jornal mesmo que eu dei a entrevista? Pronto, aqui. Foi essa entrevista aqui para o Correio Brasiliense, onde eu falo um pouquinho sobre o uso de inteligência artificial para ajudar a pesquisar o passado, a fazer a investigar artefatos arqueológicos. É uma matéria muito interessante a propósito, onde eu falo até sobre como a inteligência artificial foi utilizada para se decifrar um pedaço de papiro carbonizado. E lá naquela matéria para o Correio Brasiliense, eu falo que a inteligência artificial ela é utilizada para processar os dados que foram adquiridos durante trabalho de campo, ou então em pesquisas de bibliotecas e tal. Então, foi praticamente isso que aconteceu nessa descoberta aqui desse vídeo. Isso aqui, o que vocês estão vendo, são várias fotografias que foram capturadas com o uso de drones, e essas fotografias elas foram inseridas em um banco de dados onde foram processadas com o auxílio de inteligência artificial. Basicamente foi isso que aconteceu. E como é que é esse trabalho com inteligência artificial? Basicamente o que os pesquisadores fizeram foi utilizar a tecnologia de aprendizagem da máquina para analisar o grande volume de dados que eles coletaram, no caso, as fotografias, vídeos e tal. E o programa que contém a inteligência artificial conseguiu processar tudo isso aí. Ou seja, em termos muito simples, a máquina ela conseguiu identificar características ou padrões nos dados.
o que é extremamente útil na arqueologia. O que eu quero dizer é que essas aqui são as fotografias, algumas das fotografias originais, de espaços onde a máquina acabou identificando que ali poderia ter geóglifos, e de fato, quando você olha, realmente dá para perceber que tem geóglifos aqui, só que são geóglifos que passariam despercebidos pelos pesquisadores ou simplesmente não dava nem para perceber que eles estavam ali. Quanto aos temas registrados nessas imagens, alguns são linhas e figuras geométricas, que já são típicas das linhas de Nazca, enquanto outros retratam animais como papagaios, macacos, baleias e gatos. Também tudo que não está fora da normalidade. E há também a representação de cabeças decapitadas, ou seja, a galera de Nazca precisou correr para que o pessoal da França pudesse caminhar. Piada horrível de arqueólogo, meu Deus. Me desculpe por isso. E como vocês podem ver nessa imagem, também temos figuras humanas completas. Sobre aqui é a imagem original, óbvio que aqui teve um tratamento de imagem para ficar mais fácil para o pessoal poder ver. Aqui também, né, eles disponibilizaram para a imprensa, para o público no geral, né, algumas imagens que dá para entender um pouquinho sobre sobre o formato dessas linhas, sobre os temas, né, como é que eles conseguiram identificar. Primeiro aqui são os desenhos, como é que eles são vistos no terreno. Basicamente assim, eu já até mostrei um pouquinho maior para vocês, mas vou mostrar aqui de novo. Tá aqui, cada desenho, aqui é o quadro A. Temos aqui esses desenhinhos, e o próximo quadro estão com contornos feitos pelos pesquisadores, para que vocês possam compreender o que é que a gente está vendo. Gente, agora que eu vi o coelhinho aqui, parece um coelhinho, né? Um papagaio aqui, uma lhamazinha, outra lhamazinha. E a próxima imagem que foi disponibilizada é essa aqui, onde mostra uma versão simplificada de cada desenho, para vocês poderem entender melhor. Aqui é com a linha deles, sem a linha, e o desenho simplificado, que é simplesmente só para divulgação, para que o público consiga ver melhor o que está rolando aqui, o que são essas cenas. E todas as imagens possuem entre 3 e 7 metros de comprimento. Elas são bem menores, na verdade, que aquelas descobertas anteriormente. Só para vocês terem uma ideia, tem geoglifos que foram encontrados antes, né, aqueles anteriores, os mais antigos, que chegam a ter 370 metros de comprimento. E uma interpretação para essa discrepância de tamanho é que, supostamente, os menorzinhos, esses aqui, foram feitos por humanos, para serem vistos por humanos, enquanto os maiores seriam para os deuses. Mas temos uma pergunta. Como é que, afinal de contas, essas imagens sobreviveram por séculos? Como é que elas sobreviveram ao teste do tempo? Eu já discuti sobre isso aqui no canal, em outros vídeos e tal, mas como eu sei que algumas pessoas podem não terem visto os outros vídeos, ou então estão chegando agora aqui no canal e tal, basicamente esses geóglifos, eles só sobreviveram ao teste do tempo devido ao fato de estarem no planalto desértico, em um solo que é totalmente inadequado para a agricultura, e por isso os povos antigos nem sequer chegaram perto de muitas dessas linhas. Sem contar que nessa região raramente cai chuvas, são chuvas muito raras que caem lá na região, então tudo isso aqui cria um ambiente perfeito para que essas linhas milenares consigam sobreviver ao teste do tempo. E assim, só explicando rapidamente, muitos artefatos arqueológicos, monumentos arqueológicos, peças arqueológicas, elas acabam sobrevivendo ao teste do tempo por milênios, por exemplo, porque dependem do local em que elas estão, dependem da geografia, dependem da constituição do solo, depende de fatores climáticos e tal. Por isso que temos artefatos arqueológicos em um ótimo estado de conservação lá no Egito, tudo por conta da temperatura e da porosidade da terra, enquanto em outros lugares, como aqui no Brasil, dependendo do local, da areia do local, se ela é meio ácida ou não, pouca coisa vai sobreviver. Florestas tropicais, por exemplo, não são muito boas para a sobrevivência de artefatos arqueológicos de tempos muito mais recuados. Então, tudo depende do local em que esse artefato, esse monumento arqueológico está. Tá bom? E outra, como é que esses geóglifos eram feitos? Também é muito simples, porque o solo da região em que essas linhas foram feitas é um solo
arenoso e coberto por seixos escuros. E para fazer essas imagens, esses seixos eles eram retirados deixando o solo claro exposto. É basicamente como se você, sei lá, é basicamente como se você tivesse uma superfície branca e jogasse, sei lá, café em cima. Tipo, tá aqui a superfície branca, você joga café e você vai passando com o dedinho e vai formando as imagens. Era basicamente assim que as linhas de Nazca foram feitas. Tem aquele terreno que é arenoso e que é coberto por seixos escuros, então as pessoas simplesmente só iam tirando os seixos e acabava revelando a areia branca que estava por baixo. E é exatamente por isso que não se pode caminhar em cima dos diachos lá das linhas de Nazca. E se vocês procurarem na internet, vão encontrar turistas, até mesmo uma equipe de documentários do Japão, alguns anos atrás, acabaram passando por cima de uma linha de Nazca, não lembro exatamente qual, e deu a maior confusão, porque acabou meio que destruindo parte desse geoglifo. Então não pode ficar pisando em cima dos diachos do geoglifo, porque corre risco de destruir a imagem. E continuando aqui sobre os nossos questionamentos acerca das linhas de Nazca, que diabos seriam esses desenhos aqui? Qual se vestia deles? E quem eram esses tais de Nazca, esse povo Nazca? O que está acontecendo? De acordo com os pesquisadores Maria Longhena e Walter Alva, os primeiros indícios dessa civilização foram encontrados na região costeira meridional do Peru, no vale desértico de El Ingenio, bem no sopé da Cordilheira dos Andes. Lá, os arqueólogos e estudiosos do século XX se depararam com estranhos desenhos na terra, que se tratavam justamente dos geoglifos de Nazca. Basicamente, a civilização Nazca se estabeleceu nesse local aqui durante o período chamado de intermediário inicial. Entre os anos 300 antes da Era Cristã e 700 depois da Era Cristã. E só salientando, existem divergências aí acerca dessa datação, mas essa datação de 300 anos antes da Era Cristã e 700 anos depois da Era Cristã tá ali no meio termo. Aqui é a cordilheira, tal, e as linhas de Nazca estão por aqui, nessa região. Inclusive, daqui, eu acho que aqui, dá pra ver algumas linhas. Tem aqui, ó, embaixo. Por aqui por cima, eu tenho certeza que tem algumas. Pronto, aqui temos mais algumas aqui, ó. A imagem de satélite disponibilizada pelo Google não é muito boa, mas já ajuda muito. Olha, mais aqui. Ah, aqui tem mais. E é aqui onde entra uma outra questão. Por que que os Nazca, eles resolveram fazer esses desenhos no meio do deserto? Qual o sentido disso, sabe? Uma das hipóteses mais antigas foi levantada por este carinha aqui em 1926. E ele formulou a hipótese de que os geóglifos de Nazca, especialmente aqueles que possuem linhas retas, seriam antigos caminhos cerimoniais que os Nazca percorriam dançando para honrar os deuses, inclusive um deus felino. Outra hipótese que foi elaborada acerca das linhas de Nazca, ela foi elaborada ali na década de 1930. Foi em 1939 por um pesquisador chamado Paul Kossoff, que sugere basicamente que a região do Pampa, onde as linhas foram feitas, era usada pelos antigos povos, os Nazca, como um gigantesco calendário astronômico. Essa é uma hipótese muito forte a propósito. Já uma outra hipótese, e essa aqui foi levantada por especialistas mais atuais, da atualidade, é que as linhas de Nazca, elas teriam tanto um uso ritualístico, como também como pontos de referência. E ambas fazem um enorme sentido, porque sabemos que algumas imagens de alguns animais representados, eles tinham um simbolismo importante para esse povo, ao mesmo tempo que estamos falando de uma área desértica. Então, possuir a presença dessas linhas por ali poderia tanto falar sobre território, poderia falar sobre localização, esse tipo de coisa. Assuntos muito comuns, inclusive, na arqueologia.
Mas, de qualquer maneira, a verdade é que não se sabe o real motivo e ninguém até hoje conseguiu definir o significado desses grandes desenhos. Está aí um grande mistério. E algumas dessas imagens são simplesmente, gente, impressionantes. Além de lindas, algumas são bem famosas, como a aranha, que está perfeitamente desenhada. Vejam só como ela tá, gente, simplesmente perfeito e tal. Também tem o colibri, que é um pássaro extremamente cobiçado por sua plumagem e é considerado sagrado por muitos povos pré-colombianos. Deixa eu procurar aqui uma imagem desse pássaro para vocês. Aqui está o bichinho. Aparentemente é tipo um beija-flor, bem bonitinho. Mas pra mim, a imagem mais sensacional é essa aqui, que é a imagem do macaco. Principalmente por conta de sua enorme cauda, que enrola em espiral. E, gente, eu acho muito fofinho. Inclusive, alguns pesquisadores acreditam que o macaco poderia ter um simbolismo astronômico para este povo. Aí é onde entra naquela hipótese de que era um imenso calendário e tal. Mas, de qualquer maneira, desenho lindo, maravilhoso. Quase perfeito. Vamos lembrar que os caras faziam isso ali com a pazinha, com alguém organizando de longe. Então, alguns desenhos vão sair simplesmente sensacionais, outros vão sair tipo aquele gato. E aproveitando que eu falei há pouco, que o pessoal provavelmente ficava ali com a pazinha, enquanto ficavam outras pessoas de longe ali cuidando da logística, dizendo pra onde ir e tal. Eu vou aproveitar para desfazer um mito muito antigo que é propagado até hoje em documentários e em vários vídeos da internet, que é que as linhas de Nazca só podem ser vistas do ar. Gente, isso é mito. As linhas, elas não são visíveis somente pelo ar, elas podem ser visíveis também nas colinas próximas a ela. E eu coloquei a imagem aqui desse senhorzinho porque na época dele, ele foi um dos primeiros pesquisadores, aliás, foi o primeiro pesquisador a trabalhar ali com o registro das linhas. Ele encontrou e analisou muitas dessas linhas em terra. Ele não pegou um avião e, oh meu Deus, eu estou vendo. Na verdade, ele estava em terra, ele conseguiu visualizar as linhas de Nazca e trabalhou com algumas assim. Claro que depois veio a questão de usar balões, usar aviões para registrar de cima e tal, mas a princípio todo mundo que relatou pela primeira vez as linhas estava em terra. Inclusive, embora os primeiros estudos sobre as linhas de Nazca sejam ali do século XX, as citações a essas figuras são feitas desde 1577, onde inclusive um explorador chamado Pedro Cienza de León alegou ter visto desenhos no deserto, e esses desenhos muito provavelmente eram as linhas de Nazca. Então não, as linhas não só são vistas do ar, não dá pra ver nada da terra, isso aí é mito. É possível vê-las se vocês subirem algumas colinas, e algumas estão em colinas, então ou vocês veem de cima olhando pra baixo, ou estão lá embaixo e olham e tá lá na colininha, tipo aquele gato. E, gente, é isso. Falei muito, mas essa é basicamente a notícia do vídeo de hoje, sobre como a inteligência artificial foi utilizada para se fazer descobertas arqueológicas. E assim, né, eu sempre saliento que é o uso responsável da inteligência artificial, porque a gente sabe que essa ferramenta está sendo usada para um monte de coisa errada, tá? Umas coisas criminosas aí, tá bom? Mas nesse caso aqui, a ferramenta ela está sendo utilizada para se identificar padrões em sítios arqueológicos. E de qualquer maneira, mesmo ela identificando alguns padrões, ainda precisa passar pelo crivo humano. Tem que se olhar, entender o que está sendo visto ali. E se vocês tiverem interesse nesse tipo de assunto, eu vou deixar no comentário fixado tanto o link para a entrevista que eu dei lá para o Correio Brasiliense, onde eu falo um pouquinho sobre o assunto. E tá uma matéria muito boa. Eu amei a matéria. Também tem um vídeo meu falando sobre a decifração do papiro carbonizado de Herculano. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se gostou, deixa o seu curtir, é de graça. E se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Gente, tchau!